Olá, seja bem-vindo a mais um curso meu aqui na EducaPsi. Que bom ter você aqui. Esse curso é um curso que, na verdade, é pensado como uma continuação do primeiro curso de Introdução à Gestalt Terapia. Vou falar mais sobre isso quando eu falar dos objetivos. Essa aula de hoje, se você não me conhece ainda, é para me apresentar um pouquinho, apresentar a ideia do curso, o conteúdo, público-alvo, enfim, para você ter uma ideia de onde você está entrando, se é isso mesmo que você quer fazer, se não é, enfim. Então vamos ter uma ideia do que é isso. Primeiro, pelo nome e por essa imagem inicial que eu escolhi aqui. Construindo e conduzindo experimentos em Gestalt Terapia. Por que esse nome? Porque a ideia desse curso é te ajudar não só a pensar em experimentos, como fazer experimentos, mas também como lidar com o que aparece. Porque você propõe uma atividade e você precisa saber conduzir como essa atividade vai se desenvolver, o conteúdo que vai emergir dali. Então a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Não falei meu nome é Adriana Amaral, como me conhecem. E essa imagem eu coloquei de propósito. Por quê? Se você já ouviu falar em Gestalt Terapia por alto, se você... mesmo que não por alto, em muitos momentos, dependendo de como você recebe esse primeiro conteúdo, é muito comum as pessoas associarem Gestalt Terapia à cadeira vazia, que é uma técnica muito usada na Gestalt Terapia. Mas eu sempre falo, quem já fez o meu curso lá de Introdução à Gestalt Terapia já ouviu falar isso. Quem foi meu aluno também, que cadeira vazia é 0,01% da Gestalt Terapia. Então a ideia de colocar essa imagem aqui é justamente provocar você para sair dessa imagem. E aí, se você já conhece um pouquinho de Gestalt Terapia, a teoria paradoxal da mudança, né? É ver essa imagem para poder sair dela, para poder entender que experimento em Gestalt Terapia é muito, mas muito mais coisa do que cadeira vazia, tá? E não é simplesmente aplicação de técnica, eu vou falar isso todas as aulas, para você poder ter bem claro a diferença de experimento para técnica, tá? Porque técnicas, a gente usa técnicas nos experimentos, mas experimento é algo muito maior. Então eu vou me apresentar rapidamente. Se você já fez o meu primeiro curso de Introdução à Gestalt Terapia, você pode passar essa parte, esse slide, mas eu vou falar um pouquinho, porque eu imagino que tenha pessoas aqui que nunca tenham me conhecido, enfim, que não me conheçam. Eu sou psicóloga, formada pela UERJ em 2004, sou Gestalt terapeuta, formada pela Terezinha Mello, também lá pela UERJ. A Terezinha Mello, para quem não conhece, é uma das Gestalt terapeutas de primeira geração aqui no Brasil, muito conhecida, uma querida. Se você não conhece, procura aí algum cursinho, alguma palestra que ela for dar, que você vai se apaixonar. Eu sou mestre e doutora em Psicologia Social também pela UERJ, mas aí a minha trajetória eu costumo dividir em 3 partes, né? Eu sou Gestalt terapeuta, sou psicóloga do esporte, clínica, esporte, e trabalho com história da psicologia também. Então eu trabalho não só na área prática da clínica, da psicologia, né? Trabalhando como psicóloga, mas também como pesquisadora acadêmica, tenho artigos, enfim, pesquisas, várias aulas, né? Várias atividades também nessa área acadêmica. Tenho especialização em terapia de casal e família também, na abordagem gestáltica. Na medida do possível, alguns experimentos aqui eu vou falar também pensando nessas outras áreas, do esporte, de casal, família, grupos, mas o foco aqui é a terapia individual. Sou professora universitária, palestrante nessas áreas, né, que eu falei, de Gestalt Terapia e Psicologia do Esporte, e tenho vários cursos aqui na EducaPsi e na EducaFit, porque também tem cursos sobre Psicologia do Esporte. Se você se interessa, te convido a ir lá também. E aqui embaixo estão os meus canais, o meu site, psicologaadrianaamaral.com, o Instagram, @psicologaadrianaamaral, e lá no YouTube tem um canal, Fale Mais Sobre Isso, onde eu falo dessas 3 áreas, da psicologia clínica, né, mais voltada para Gestalt, mas clínica de maneira geral, psicologia do esporte e sobre escrita acadêmica, para você que tem aquela dificuldade de escrever seu TCC, né, de fazer algum trabalho de faculdade, enfim, algumas dicas, algumas curiosidades. Então vai lá também que você vai, enfim, acho que vai ter conteúdo lá que vai te interessar. Esse curso, então, quais são os objetivos do curso de experimentos aqui na EducaPsi? Apresentar o que é o experimento em Gestalt terapia, né? Porque
a gente fala de experimento, eu acho que a própria tradução da palavra atrapalha muito as pessoas a terem um entendimento do que é experimento. Então, é apresentar para você o que é o experimento, diferenciar experimento de aplicação de técnicas, como eu disse, eu vou falar isso em todas as aulas, o que é experimento, o que é aplicação de técnica, e apresentar técnicas que podem ser usadas como experimentos. Então, a gente vai ter uma primeira parte toda, a gente vai ver o conteúdo já, uma primeira parte toda, onde eu vou falar um pouco sobre isso, o que é o experimento, um pouquinho das bases teóricas, filosóficas, e fazer essa diferenciação, e depois, numa segunda parte, eu vou apresentar diversas técnicas. Isso aqui é infinito, tá? Eu escolhi algumas das que eu mais uso, algumas das que estão na literatura, mas é infinito, você vai ver por quê durante o curso, eu não vou falar agora não. Mas então, eu vou apresentar várias técnicas aqui. Então, se você já começou a sua prática clínica, eu acho que vale a pena também ir acompanhando o curso e vendo algumas técnicas, porque você não é para copiar nada, mas acho que quanto maior o repertório que a gente tem de técnicas, de atividades que a gente já fez, maior a possibilidade de você criar experimentos, porque você tem um background, né? Você tem um conteúdo ali, um contexto, uma base que vai te ajudar a ter ideias, a ter recursos para poder usar com seus clientes. Então, eu vou apresentar aqui os principais da forma que eu posso, né, pelo computador. E instrumentalizar você, aluno, a construir seus próprios experimentos fenomenologicamente. Justamente por isso. Primeiro, por ter essa base, por ter uma ideia dos tipos de experimentos que podem existir, ter ideia das bases teóricas, né? Entender que o experimento se faz fenomenologicamente. Você pode pegar uma técnica aqui que eu estou colocando e ela pode ter N desdobramentos com vários clientes diferentes, com vários psicólogos diferentes. Então, é tentar te ajudar a construir os seus próprios experimentos a partir desses recursos que eu vou mostrar aqui. E também, como o nome do curso diz, né, que eu falei, a conduzir isso. Tá, eu proponho um desenho, o que eu faço com isso? Eu proponho uma dramatização, e aí? E se o cliente faz isso, faz aquilo? É claro que eu não tenho uma receita, né? Mas eu tenho um mínimo aí de traquejo e de manejo dessas situações clínicas. Qual é o público-alvo? Psicólogos, psicólogas, estudantes de graduação em psicologia de qualquer período, desde que com algum conhecimento de Gestalt terapia. Por quê? Eu vou falar um pouco das bases teóricas e filosóficas da Gestalt, mas eu não vou me deter a isso, senão é um outro curso de introdução. Então, se você não conhece nada de Gestalt terapia, para por aqui, volta lá no meu curso de introdução, assiste o curso e depois volta. E se você já conhece, já teve uma disciplina na faculdade, faz estágio, já está em formação, é formado, aí sim eu acho que o curso pode ser interessante para você, tá? Então, faz essa autoanálise aí, porque senão você vai perder seu tempo sem poder absorver tudo que eu vou falar aqui no curso. Então, alguns termos técnicos, alguns conceitos da Gestalt terapia que eu vou usar, eu não vou explicar profundamente como eu fiz, mais profundamente, né? Porque profundamente mesmo só você fazendo o mesmo curso de formação. Mas eu expliquei bem mais lá no curso de introdução à Gestalt terapia, que está na plataforma também. Então, mas se você já tem algum conhecimento, já fez o meu curso, já fez uma disciplina, faz estágio, já está formado, está em formação, vem, que eu acho que você vai gostar bastante do conteúdo. Qual é o conteúdo? O que é o experimento? Para início de conversa, né? Como eu disse, eu acho que a gente tem uma tradução que atrapalha um pouco essa palavra, já dá uma ideia de uma coisa muito formatada, né? Parece laboratório, fazer experimento com ratinho, não é nada disso. Então, entender o conceito de experimento na Gestalt terapia, de onde vem isso, entender o conceito de experimento dentro das bases teóricas e filosóficas da Gestalt. Se você entende bem essas bases, você entende o que é experimento. Se você entende, por exemplo, o que é a fenomenologia, que é a base do experimento, aí você vai entender que não é técnica, que não é só aplicação de técnica, tá? Então eu quero começar explicando para você o que é isso. Depois a gente vai falar dos propósitos do experimento. Para que serve? Tá, eu sei então que o experimento é isso. Para que serve isso? Né? Acho que é uma das principais características
que diferenciam a Gestalt terapia, por exemplo, de outras terapias humanistas. Já falei lá no curso de introdução, né, que psicologias humanistas são um conjunto de terapias, é um guarda-chuvinha, onde tem várias terapias que seguem essas filosofias, essas bases filosóficas. A Gestalt terapia é uma delas. Mas acho que o experimento difere a Gestalt terapia, diferencia a Gestalt terapia das outras abordagens, tá? Então, eu acho muito importante entender o que é e para que serve. Porque se você entende o propósito, nada é sem objetivo, né? A gente precisa saber o objetivo daquele trabalho. Então, se você entende os propósitos do experimento, para que eu vou propor um experimento para um cliente, aí eu vou começar a conseguir construir esse experimento de uma maneira teoricamente bem fundamentada. Depois a gente vai falar da evolução do experimento. O experimento não é algo assim que eu pego do nada, aplico e acabou. Ele tem uma lógica, uma ordem. Como que eu construo as bases para começar a convidar o cliente para entrar no experimento? Como que eu vou caminhando com ele durante o experimento, que é a parte da condução, né? Como que eu conduzo esse experimento e como que termina. Porque às vezes a gente aprende muito a aplicar, e aí é também mais uma das dificuldades, né, dos problemas em achar que é aplicação de técnica. Aplicou a técnica, acabou, tchau. Beleza, até a próxima sessão. E não é isso. Se você não tem depois um trabalho com que emergiu nesse experimento, ele muitas vezes se perde. Aí o cliente acha que está indo para terapia fazer desenho, que está indo para terapia cantar uma música. E não é isso. Isso precisa ter um sentido, tem um sentido teórico. Então, depois de todo o experimento, a gente vai trabalhar esse conteúdo com o cliente, ajudar ele a assimilar o que aconteceu ali, o que ele vivenciou. Então, a gente precisa entender a evolução do experimento para que essa condução seja bem feita, tecnicamente bem feita, teoricamente bem fundamentada. A gradação do experimento, o que é isso? Eu vou falar também durante as aulas alguns livros que falam especificamente sobre o experimento. Aqui eu vou usar bastante o Zinker, Joseph Zinker. Tem alguns livros que falam bastante sobre o experimento, vou mostrar para vocês. Alguns livros que têm experimentos, né, que vocês podem copiar, muitas aspas aí. E que a gradação do experimento nada mais é do que a gente entender o cliente, o momento do cliente, o momento da sessão, o quanto que ele pode ir, o quanto que eu quero aprofundar determinado tema. E às vezes eu proponho algo pequenininho e vou aumentando o nível, vou aprofundando. Ou o contrário, se eu proponho algo que eu vejo que não foi, o cliente não conseguiu manejar, não conseguiu dar conta, eu vou diminuindo a profundidade desse experimento, vendo até onde ele consegue ir. Então a gente vai entender o que é isso e aprender um pouquinho também como fazer isso. E como eu disse, numa segunda parte, técnicas de manejo clínico. O que eu estou chamando de técnicas de manejo clínico? Técnicas verbais, corporais, artísticas. Eu tentei separar, porque assim, na literatura a gente não tem, até onde eu conheço, uma classificação, digamos assim, uma divisão desses experimentos, está tudo muito solto. Então eu tentei separar um pouquinho, por exemplo, técnicas verbais, colocar algumas que eu conheço que são mais verbais, técnicas corporais, técnicas artísticas, e separar um pouquinho. E tem algumas que ficam soltas, escritas, enfim. Vocês vão ver aqui toda a divisãozinha que eu fiz. Então, nós vamos ver sonhos, essas que eu falei, né? Verbais, corporais, artísticas, escritas, sonhos, tarefas para casa, enfim, por aí vai. Dramatizações eu coloquei dentro de artísticas, né? Então, nós vamos passear aí por um número muito grande de técnicas, porque aí você já vai saber muito bem o que é experimento. E eu espero que você não pegue simplesmente essas técnicas e saia aplicando. Você vai conseguir entender o objetivo dessas técnicas dentro do conceito de experimento em Gestalt terapia, para escolher o que você vai usar, para adaptar o que você vai usar e para empregar isso com os seus clientes, tá? Então, e na medida do possível,
infelizmente, nem todos os experimentos, muitos dos experimentos a gente não vai conseguir fazer aqui, mas na medida do possível, alguns deles eu vou pedir para você fazer também. Então a gente vai ter algumas aulas em que você vai ser um pouquinho cliente, com todo cuidado, né? Porque eu não vou estar com você para manejar o que aparece, como eu falei. Então eu vou aplicar a técnica, um pedacinho da técnica com você, mas aí é importante que você esteja fazendo terapia, que você tenha uma base também para poder trabalhar o conteúdo que vai emergir. Então sempre que eu for propor alguma dessas técnicas para você fazer, eu vou te lembrar isso. Se você acha que você não vai dar conta, se você acha que não está com terapia ou que está em algum momento difícil, você pula essa partezinha e segue na parte teórica, tá? É um cuidado importante que a gente precisa ter, porque um curso assim online, né, e assíncrono, que a gente não tá ao vivo ali, onde eu não posso conversar com você e te ajudar a lidar com o que está aparecendo aí para você de conteúdo, a gente tem que ter cuidado para não mexer em coisas que você não vai poder dar conta. Isso é um cuidado que você tem que ter sempre quando fizer um experimento, ok? Então é isso, espero que tenha gostado aí, que esteja empolgado com o conteúdo, porque a gente vai começar agora a entrar, mergulhar nesse assunto aí, que é muito gostoso. Eu acho que isso é o que faz a gente se apaixonar pela Gestalt. Né? Poder ajudar o cliente a vivenciar, a trazer para o aqui e agora, a sentir, a entrar em contato através do experimento. A gente se vê então aí, o curso é longo, a gente se vê aí em todas essas aulas, espero que você consiga ir até o final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua prática clínica.